Olá, bem-vindos ao canal, se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje: Sanguessuga das Trevas. O capítulo se inicia com a narração de Nami dizendo: quando meu namorado terminou comigo eu me tornei anoréxica. Olhando para o espelho, Nami aflita diz que precisa perder peso. A garota diz que tem que ser magra como uma modelo e então vai conquistar seu namorado de volta. A mãe de Nami pergunta qual o problema com a garota e diz que ela mal tocou na comida. Saindo da mesa, Nami diz que já comeu o suficiente. Em narração, Nami diz: foi muito difícil e usei muito esforço, mas rapidamente fiquei mais e mais magra. A mãe de Nami, desesperada, implora para sua filha comer mais. E diz que vai acabar morrendo se continuar assim. Nami, irritada, diz que não. E diz que ainda não perdeu peso suficiente. E assim a dieta da garota continuou. Ela regularmente vomitava qualquer coisa que comia. Ela vomitou tanto que seu esôfago rompeu e ela começou a vomitar sangue. Quando isso aconteceu, ela começou a ter sonhos estranhos. Começa a chover. Nami percebe que é sangue que está caindo do céu. Nami tenta achar um abrigo. Ela acaba caindo e não podendo se mexer, ela pede por ajuda. Nami acorda em seu quarto. Ela diz que esse sonho foi muito estranho e aquela chuva doida. A garota pensa na mão sinistra e em como tudo era tão real. Nami diz que ainda pode sentir o gosto de sangue em sua boca. Nami se pergunta o que é isso e diz que talvez tenha vomitado enquanto dormia. Nami percebe que o sangue está espalhado por sua cama. Ela então chega à conclusão de que apenas vomitou enquanto dormia. Nami se pergunta o porquê teve esse sonho bizarro. Nami anda na rua até que um rapaz chama por ela. A garota pergunta quem ele é. O rapaz se apresenta dizendo ser Kazuya Tani da sala D. Kazuya diz que é normal ela não o conhecer, afinal eles estão em turmas diferentes e não é como se ele se destacasse muito. Mas ele diz que conhece Nami há muito tempo. Kazuya diz à garota que todos estão preocupados com ela pois de repente ela perdeu muito peso e todos estão se perguntando se a garota vai morrer de fome. Kazuya pergunta se ela está se alimentando direito. Nami apenas diz para ele a deixar em paz. Kazuya diz para a garota que ela tem um problema e deve falar disso com alguém. Nami, irritada, diz que não tem problema nenhum e diz que isso não é da conta dele. A garota se vira e diz que vai sair dali. Kazuya pede para esperar um pouco e se desculpa e diz que só pensou que os dois poderiam ser amigos e é só isso. Mais uma vez Nami tem o bizarro sonho e acorda no meio da noite. Ela se pergunta quando vai parar de ter esse sonho. Mas sangue está espalhado pela cama e Nami diz que não aguenta mais isso. Nami anda na rua e em pensamento diz que o pior é que está constantemente de mau humor e seu peso não vai baixar onde ela quer. Kazuya está sentado na rua e fala com a garota. Nami pergunta o que aconteceu com ele e diz que o rosto dele está terrível. Kazuya diz que sobre isso, na verdade, ele está fazendo dieta também. Kazuya diz que já que Nami está fazendo isso, ele também poderia fazer, e que se ela vai fazer uma dieta sem sentido, então ele também fará. Kazuya completa dizendo que se ela continuar, ele também não vai parar. Irritada, Nami o manda parar de copiar ela. Kazuya diz que sabe que é estúpido, mas como Nami fez uma dieta para o ex-namorado, ele vai fazer uma dieta por causa dela. Kazuya diz que está fazendo isso por gostar de Nami. Em narração, Nami diz: por algum motivo eu me senti atraída por ele, talvez foi porque eu estava só.
Nami diz para Kazuya que acha que ela tem um distúrbio alimentar e toda vez que ela pensa em comer do nada ela não sente vontade de comer. Kazuya diz que isso não é bom pois se ela não poder comer ele também não vai poder. Nami diz que está falando sério sobre isso e diz para Kazuya que ele pode se alimentar se quiser. Kazuya diz para ela não dizer isso e se levantando diz que isso fez ele lembrar de algo. Ele chama Nami para o acompanhar e diz que tem algo para mostrar para ela. Kazuya apresenta o lugar e pede para que a garota entre. Na pequena cabana Kazuya mostra vários morcegos. Nami se assusta e tenta correr mas Kazuya acalma e diz que está alimentando os bichinhos e diz que eles são seus amigos. Kazuya diz que esses morcegos são estranhos e eles não são naturais do Japão. Kazuya mostra os morcegos e diz o nome de alguns, Shutaro, Pero e Kyuzuki. Em pensamento Nami diz que já viu aquelas marcas na mão de Kazuya. Estendendo seu braço Kazuya chama um dos morcegos. Ele pergunta a Nami se a criaturinha não é bonitinha. O morcego morde a mão de Kazuya e começa a se alimentar. Kazuya diz que isso não dói nada. Nami pergunta se não tem problema fazer isso. Kazuya diz que está tudo bem e diz que sempre alimenta os seus bichinhos dessa maneira. Ele diz que eles estão bebendo muito ultimamente. Kazuya conta que mentiu sobre a dieta e foi graças aos morcegos que ele ficou tão magro assim. O morcego para de se alimentar e desce da mão de Kazuya. O morcego pula até a direção de Nami e a garota grita assustada. Kazuya diz que o morcego apenas quer dar o sangue que bebeu para Nami. Kazuya diz que morcegos sul-americanos têm esse hábito de dar sangue para seus amigos e diz que como Nami é amiga dele o morcego a considera como um dos amigos deles. O morcego cospe um pouco de sangue em Nami. Assustada a garota dá um tapa afastando o animal. Kazuya desesperado pergunta se o morcego está bem. Ele pega o animal e pergunta a Nami o porquê ela fez isso e diz que o morcego só estava tentando a alimentar com um pouco de seu sangue. Kazuya diz que Nami está desnutrida e o morcego só estava tentando ajudar. Ele continua dizendo que não só esse morcego mas todos os outros também. Kazuya diz que os morcegos entram no quarto de Nami quando ela está dormindo e a alimentam com sangue. Kazuya diz que está tentando ajudar a garota e pede para que os morcegos bebam muito de seu sangue e então levem voando até a casa da garota. Nami diz que ele só pode estar brincando. Kazuya sério diz que não está brincando e diz que só está tentando salvar a garota com seu próprio sangue. Enojada Nami sai do local correndo desesperada. Kazuya vai atrás dela e os morcegos vão atrás. Kazuya grita para a garota não correr dele e para que ela não saia de perto dele. Nami corre até os trilhos do trem, por pouco a garota passa em segurança mas Kazuya não tem a mesma sorte. Os morcegos se juntam nos pedaços de Kazuya e começam a beber seu sangue. Nami apenas cai sentada sem reação. Em narração Nami diz, os morcegos estavam por toda parte, voando de todos os lugares direto para as partes do corpo de Kazuya. Formaram inúmeros rastros de vermelho na escuridão do céu. À primeira vista parecia que eles estavam apenas reunidos para se alimentar. Mas algo não estava certo, em vez de beberem o sangue eles estavam cuspindo de volta. Parecia que eles estavam carregando sangue de uma parte do corpo para a próxima em um ciclo contínuo. Os morcegos estavam tentando ajudar seu mestre. Kazuya começa a chamar por Nami com uma voz fraca. Kazuya diz que precisa de mais sangue e pede socorro para Nami. Nami está extremamente fraca e acaba caindo. Em narração Nami diz que quando acordou estava em uma cama de hospital. A mãe de Nami pergunta à garota o que são essas marcas no corpo dela e diz que parece que algo a mordeu. Assustada Nami diz que foi os morcegos sanguessugas que a morderam e beberam seu sangue. O pai da garota diz que não tem morcegos vampiros no Japão. A mãe de Nami diz que ela deve ter tido um pesadelo. Nami diz que não foi isso e pergunta o porquê não acreditam nela. Os noticiários reportaram: Kazuya Tani realmente foi atropelado por um trem. Todos os seus restos mortais foram recolhidos e enterrados.
Apavorada, Nami diz que não é possível que todas as partes tenham sido recolhidas e completa dizendo que devem ter esquecido alguma. A garota diz que ainda pode ouvir, pois Kazuya ainda está chamando e pedindo ajuda. Os morcegos começam a bater na janela da garota. Nami grita para que os morcegos se afastem dela. Os morcegos entram no quarto e vão em direção a Nami. A garota corre desesperada enquanto o bater de asas de centenas de morcegos pairam sua cabeça. A voz de Kazuya pede a ajuda de Nami e diz que ainda não tem sangue suficiente e precisa de ajuda. Nami percebe que a voz de Kazuya está ficando mais alta. Ela chega à conclusão de que ela está se aproximando da cabeça de Kazuya. Os morcegos formam uma trilha no céu, uma trilha vermelha no céu. Ao se aproximar, Nami ouve a voz de Kazuya pedindo por ajuda. Os morcegos vão todos em direção a um ponto na floresta. Nami em pensamento diz que sabia que Kazuya estava ali. Nami diz que precisa ajudar ele. Ela lentamente se aproxima de Kazuya. Em narração, Nami diz: de repente o grande morcego voou para o céu à noite. Inúmeros morcegos o seguiram. Então a chuva caiu em toda a área. Uma chuva de sangue. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.